Vamos ver se vai sair sonho. A gente não sabe se é aquecimento aqui, mas se você conhece, feche seus olhos e vamos adorar ao Senhor com essa canção. Coisas que no nosso interior precisam ser mudadas, no nosso coração, no nosso caráter, na nossa vontade. Existem áreas da nossa vida que nós teríamos dificuldade em dizer, como o Senhor Jesus, mediante a cruz que o esperava, dizer a Ele: seja feita a tua vontade. Às vezes queremos ficar só na primeira parte da oração, dizendo ao Senhor: se for possível, passa de mim esse cálice. Mas é corajoso quando nós entendemos que a vontade de Deus para nós é a melhor, e nós incluímos a segunda parte da oração, dizendo: todavia, seja feita a tua vontade. Fazer a vontade de Deus é complicado, porque nem sempre a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus. Então, fazer a vontade de Deus nos faz doer, nos faz gemer, mas é importante você desejar com toda a sua alma, querer fazer a vontade de Deus. Estando no centro da vontade de Deus, tudo fica mais fácil a começar o exercício da nossa fé. Mas você precisa estar no centro da vontade de Deus. E enquanto nós estivermos aqui nessa vida, a gente vai ter que fazer dessa canção Renova-me a nossa oração, pedindo a Deus que o Senhor nos renove ao amanhecer, nos renove no entardecer e nos renove no anoitecer. Se você acordar de madrugada e o Espírito Santo te acordar, você deve pedir a Deus para que Ele te renove, porque assim como temos falado aqui diversas vezes,
Enquanto estivermos nessa vida, nós teremos uma luta contra a nossa carne. E a nossa carne, se ela não permanecer crucificada, nós seremos de pouca utilidade para o reino de Deus. E a nossa vontade, de fato, no fundo do nosso coração, é fazer a vontade de Deus. Porque quem é Deus para nós? É o nosso amor maior. Deus é o nosso maior amor. Ontem eu celebrei o culto de casamento dos irmãos Lucas e Letícia, filha da irmã Débora Gil, e falei sobre a importância do amor. E o que nos faz andar mais uma milha obedecendo a palavra de Deus não é a força do mandamento, mas a força do amor. Eu convido você para que abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31. Jeremias capítulo 31, versículo 16 e 17. Nos diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os teus termos. Vamos ler juntos ali, eu sempre gosto de fazer isso, que é para você fixar aquilo que o Senhor Deus da sua parte nos entrega. Vamos ler lá? O primeiro texto é o verso 16 e 17, por gentileza. Vamos lá? Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Vez por outra, eu sou surpreendido no gabinete em atender alguém que já no começo de uma conversa começa já chorando. E alguns choros eu percebo que é o rasgar da alma diante da gente. E não dá para você dizer para todo mundo, em qualquer situação em que há choro, reprime o teu choro. Não dá. Muitas vezes você tem que deixar a pessoa chorar. Deixa chorar. Guilherme Arantes dizia: deixa chover, deixa a chuva molhar. E nessa situação a gente diria: deixa chorar, chora. Até fizemos uma música, nós cantamos muito nas igrejas, quando eu disse: chora, chora mais um pouco, chora. Chorar em algumas situações faz bem, lava a alma, tira o peso, nos torna a vida mais leve. E o profeta Jeremias, ele ficou conhecido na história e nas igrejas como o profeta chorão, porque no seu encargo profético ele tinha empatia com a dor do seu povo. E nessa empatia, ele, quando viu o povo sofrendo, ele se colocava diante de Deus e, sem falar palavra alguma, ele começava a chorar. Ele começava a chorar. E por muitas vezes Jeremias, incompreendido do seu cargo profético, ele chorou e não teve ninguém que lhe secasse as lágrimas. Eu sei que nós temos aqui na igreja um bom grupo de pessoas que fazem parte do grupo de intercessores. Talvez não todos, mas intercessor é aquele que ora a Deus por alguém. É aquele que durante um período no dia para os seus afazeres e apresenta a vida de alguém para Deus. Eu tenho muito temor quando
ali na porta, ou durante o dia a dia, alguém me para e diz assim: pastor, eu estou vivendo essa e aquela situação, por favor, eu preciso de sua oração. Eu tenho tido cuidado de anotar quando alguém me pede para orar, porque quando alguém faz isso, a pessoa está confiando em você o ministério da intercessão. Um dia desse, um pastor amigo meu me ligou e disse: você pode me ouvir um pouco? Eu falei: posso, por isso que eu te atendi. Ele disse: eu estou com vontade de largar tudo, eu perdi a vontade de ler a Bíblia e eu perdi a vontade de orar. A única coisa que me resta é entregar o ministério. Eu comecei a conversar com aquele colega pastor, e no final da conversa o Senhor havia o renovado, porque ele precisava de alguém para ouvir a razão da dor e das lágrimas dele. Muitas vezes a gente vai precisar de alguém para nos dar o ombro, ou talvez só os ouvidos, ou talvez um abraço. Nem sempre as palavras que saem da nossa boca cumprem com o propósito de consolar. Às vezes estar presente é mais do que suficiente. Às vezes um abraço, um ombro amigo cumpre o propósito. Mas muitas vezes, mais vezes do que esses exemplos que eu dei, o interceder por alguém que sofre é poderoso. Então, se você não tem se colocado na presença de Deus como alguém que intercede pelo outro, comece a fazer isso, porque você vai descobrir na vida de oração uma coisa que é coerente com a palavra de Deus. Os seus problemas irão diminuir em intensidade. Você terá a alegria de ver as orações que você tem erguido ao Senhor sendo respondidas. Aquelas pessoas que confiaram a você o pedido de oração terem as suas orações atendidas, e um novo olhar acerca da vida e do seu chamado ministerial há de se instalar em você. Você está entendendo essa palavra? Então, para você que tem chorado muito as pitangas da vida, a palavra do Senhor para você hoje: olha, estanca o teu choro, chega de chorar um pouco, para de chorar, porque a própria Bíblia nos dá razões para isso. O pregador disse que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, assim como há tempo para nós sentarmos e cultuarmos ao Senhor, tempo para ouvirmos a palavra do Senhor, tempos para adorarmos ao Senhor, há tempo para falar com o Senhor, e há tempo para sorrir e tempo para chorar. Mas não é para chorar para sempre. Se tem alguém hoje aqui que está vivendo um momento de choro, quem sabe o basta de Deus para você não é hoje. Para de chorar. Estanca o seu choro. Para de chorar. Reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos. Eu sei que a maior parte de nós aqui, quando criança, em algum momento, tem aquele ditado que diz que quem não chora, não. Não, irmão, pode falar isso dentro da igreja, não é pecado não. Quem não chora, não ama. Só que com Deus a gente sabe que não é assim, né? E quando o pai e a mãe via que o choro estava demais, era um drama desnecessário, o que o pai e a mãe diziam? Para de chorar, menino. Para de chorar, menino. Mas existirão momentos na nossa vida que a gente vai continuar chorando, e não será sem motivo. Mas o choro na vida do cristão tem tempo para começar e tem tempo para parar. Então, quem sabe hoje não é o dia de você estancar as lágrimas dos teus olhos, porque esta é a palavra do Senhor. A Bíblia diz que haverá um dia que Deus castigará essa terra, e ninguém escapará desse castigo que virá sobre a terra. Mas, diz Amós capítulo 3, versículo 7, o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos
aos seus servos, os profetas. Se você tem buscado a Deus, você não vai ser pego de surpresa com o que virá. O querer e a vontade de Deus, ela vai ser gerada dentro de você. Como nós aprendemos aqui no curso de terça-feira, a paz do Senhor será o nosso árbitro. A paz faça. Não a paz, não faça. Você não precisará de um profeta tiracolo dizendo qual caminho seguir. A paz do Senhor é o nosso árbitro. E a mesma palavra está dizendo que o Senhor, no tempo da adversidade, Ele não só nos esconderá no seu pavilhão, mas Ele vai revelar a sua vontade aos seus servos, os profetas. Deuteronômio capítulo 29, verso 29, você conhece bem. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deus tem segredos, e Deus não compartilha os seus segredos com qualquer pessoa. Ele vai compartilhar os seus segredos com os seus amigos íntimos, pessoais. É o que nós fazemos. E você tem feito de Deus o seu melhor amigo? Você tem feito de Deus o seu melhor conselheiro? Você tem de fato conseguido ouvir a voz do Senhor de maneira tal que você tem certeza que aquilo que você tem feito é nada mais, nada menos do que a vontade do Senhor? Você tem dúvidas acerca disso? Salmo 25, 14 diz: os segredos do Senhor é para os que o temem, e Ele os fará saber o seu conserto. Olha que palavra tremenda. Os segredos do Senhor é para os que o temem, e Ele os fará saber o seu conserto. Por isso, no capítulo 31 de Jeremias, quando Deus dá essa palavra a Israel através de Jeremias, Ele diz que era o tempo de parar a voz de choro e de enxugar as lágrimas dos olhos, porque para o povo de Deus, versículo 17, a esperança para o seu futuro. Nós somos um povo que temos prometido na palavra do Senhor um final feliz. Então, para nós, há esperança e há um futuro. Você tem uma esperança e um futuro. Na nossa vida, você sabe que existem datas que marcam a nossa existência. Primeira data, a data do nosso nascimento. É tanto que todo ano nós comemoramos o nosso Ontem tive um casamento para fazer, compensação, tive que faltar em 2 aniversários, um de membros da igreja e outro de familiares, não pude fazer. São dias especiais na vida das pessoas. Primeiro dia do nascimento. E existe uma tradição aí fora, e que nós não temos uma base bíblica para isso, dizendo que o cristão não deve celebrar o dia do seu nascimento. Eu quero contrariar isso aqui. Você não só deve celebrar o dia do seu nascimento, porque você é único, você é uma obra-prima do Senhor, de tal maneira que Deus desejou você, não interessa qual foi o meio em que você veio para esse mundo, mas se você nesse mundo está, é porque Deus desejou você. E estando nesse mundo, você precisa celebrar o dia do seu aniversário com alegria, não é com tristeza. 10 anos atrás, um membro da igreja mandou um recado para mim. Todo ano a gente faz uma atualização dos dados dos membros da igreja. Eu liguei para essa pessoa, essa irmã querida, disse assim: pastor, por favor, não me peça nada do meu aniversário e nem coloque. Eu falei: mas por quê, irmão? Uma data tão importante. E eu tenho trauma com o negócio de data de aniversário, porque a igreja vai crescendo. O dia que você esquece de dar um feliz aniversário para alguém, e pastor esquece mesmo, tá, irmãos? Tem gente que fica todo doido, tem gente que sai da igreja. Já perdi 2 pessoas em 23 anos aqui, porque eu esqueci de dizer: ô irmão, Deus te abençoe, feliz aniversário, você tem um dia abençoado.
Então, se tem alguém aqui que o pastor esqueceu, me perdoa, no nome de Jesus, porque a gente esquece. Mas tem um detalhe: você não esquece. O dia do seu aniversário você não esquece. Por quê? Porque é um dia especial. É um dia especial. Você quer ver uma outra coisa quando se fala em aniversário? A gente está chegando agora no mês de dezembro. O que acontece lá no dia 24 e 25? Natal. No Natal, o que nós celebramos? O nascimento de Jesus. Agora já arrumaram até em agosto, se comemora também o aniversário do capiroto, né? Diz que... Vocês não sabiam não? Diz que em agosto, mês de desgosto, é desgosto porque o Satanás nasceu em agosto. Qual a tradição jovem que diz isso? Ninguém não está escrito isso em lugar nenhum. Mas diz que de agosto é o mês de desgosto porque Satanás nasceu em agosto. Não tem nada disso. Assim como a gente sabe que Jesus não nasceu, não foi nem no dia 24, muito menos no dia 25. Mas tem uma coisa que eu quero que você pense, que é importante. O diabo não quer que você celebre o Natal. O diabo não quer que você celebre o Natal. E ele começou a arrumar um monte de heresia por aí. Dizer que o Natal é uma festa pagã, porque se comemora o dia do sol, e que botar árvore de Natal é pecado, e por causa disso, por causa daquilo outro, e que se colocar a guirlanda vai trazer o demônio do chifre da capa preta. É tanta bobagem que é dito. Mas o que o diabo não quer que você celebre o Natal. Sabe por quê? Porque quando nós celebramos o Natal, nós estamos glorificando aquele que é o eterno e que despiu-se da sua glória, da sua divindade, humilhou-se numa forma humana, veio a esse mundo, sofreu como um ser humano, em todas as áreas ele foi tentado, e a Bíblia diz que nele não se ouviu nenhuma palavra indecente, imoral, nenhum palavrão, mas só aquilo que edificava. E diz também que diante dos seus tosqueadores ele entrou mudo, sem reclamar e sem abrir a sua boca. E quando você pega as cartas de João, você descobre através do apóstolo, dizendo o seguinte: olha, quando você estiver diante de uma pessoa possessa, e você não sabe se aquilo é um transtorno de personalidade, ou se é o capiroto ali fazendo uma ensinação, dizendo que não é o diabo, você faz só um teste. Você diz assim: você confessa que Jesus veio em carne? Porque os demônios não vão confessar. Por que os demônios não confessam? Porque eles não querem admitir que o Filho do Homem, aquele que nasceu entre os homens, nada mais é do que o Senhor dos senhores e o Senhor do universo. Então, o dia mais importante na minha vida é o dia em que eu nasci. Segundo dia, para a igreja do Senhor, a vida da igreja, é o dia que Jesus nasceu. Quando foi? A gente tem uma noção, 2000 anos. Mas o que importa para nós é que Jesus nasceu. Depois, segunda data mais importante que nós não podemos deixar de lado. Tem muitas datas, tá, irmão? Não vou falar tudo não. Data do dia que você conheceu a sua namorado depois que te levou para o casamento. Foi importante ou não foi? Sim ou não? É importante. Do noivado. Dia que nasceu o primeiro filho. A gente fica quase retardado, né, pais? Às vezes o filho é feio, a gente acha que foi mais lindo, irmãos. Irmãos, é porque o neném quando nasce, às vezes vem enrugado, né? Depois que passa o mês, você adquire as formas. Mas quando é difícil você ver assim, nasceu agora, ai que lindo! É complicado isso, irmão, né? O dia que nascem os nossos filhos é um dia muito especial. E depois o que a gente faz?
Olha, tem pais que faz festa, ó, 1 mês de aniversário, 6 meses de aniversário, aí vai colocando os marcos, né? Se 8 meses falou papai, a mãe não comemora, o pai celebra. Depois de 1 aninho, dia que começou a dar os primeiros passos, tudo vira marca na vida da gente. Por quê? Porque são coisas importantes. O pastor Jeremias, você está largando Jeremias? Não, a gente vai voltar no Jeremias. Um dia importante que a gente não pode deixar nunca. Mais importante do que o dia do nosso casamento, mais importante do que foi o dia do primeiro beijo, mais importante do dia do nascimento, é o dia do nosso nascimento espiritual. Um dia em que eu me tornei um novo espírito recriado. Foi o dia em que eu nasci de novo. Foi o dia em que Jesus entrou na sua vida e mudou o sentido da sua existência. Que dia importante. Agora tem um dia que a gente não pode pensar, a gente foge muito desse dia, que é o dia da nossa morte. A gente sempre pensa que quem vai morrer é o vizinho, é o outro lá do outro planeta, até na hora que a morte bate na porta da nossa casa. Aí a gente vê assim o choro nos olhos dos irmãos nos dias dos pais, no dia das mães. A gente estava conversando esses dias lá em casa, e você vai passando depois dos 50, 55, aí você começa a ver pessoas que conviveram com você quando você era adolescente, jovem, eles já eram mais velhos, você começa a ver, você está sabendo, fulano morreu, ciclano morreu. Aí aquilo vai mexendo com a gente, porque você descobre o quê? Que a sua hora vai chegar, não é? Aí a gente tenta não pensar nesse negócio, porque certamente o dia da morte vai chegar, é o fim da jornada. Para o crente é um dia de descanso e de celebração, mas para o descrente o dia da morte é o dia que começa na vida, na verdadeira existência dessa pessoa, o sofrimento eterno. Nós temos aprendido aqui que existem 3 tipos de morte: morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Fisicamente, se tudo der certo aqui, todos nós em menos de 100 anos não estaremos mais aqui, iremos morrer. Se você ainda não teve encontro com Jesus, você continua morto em seus delitos e pecados. Aos olhos de Deus você está morto. Você precisa nascer de novo, nascer da água e do Espírito, conforme Jesus nos ensina. Agora, se você não nascer de novo, além de você morrer fisicamente, você terá a pior de todas as mortes, que é a morte espiritual, a morte eterna, ou também conhecido como a segunda morte. Quanto aos homens, está destinado a morrer uma só vez, vindo logo depois disso o juízo, é o que nos fala a palavra do Senhor. Mas existe também um outro dia que vai marcar, não é a nossa existência, vai marcar todo o universo. E às vezes a gente fala assim, alguém pode pensar assim, mas que exagero. Eu estou vendo, irmãos, alguns podcasts, e hoje existem muitos podcasts bons, e o apóstolo Paulo diz que a gente deve examinar tudo e reter o que é bom. Examine, veja, eu só não consigo perder tempo. Eu gosto de ler livro. Peguei um livro, os primeiros 10, 15 páginas não me prendeu atenção, não perco tempo, não. Meu tempo é precioso. Comecei a conversar com alguém que eu vejo que tem uma vida fútil e não vale a pena o investimento, e não é de convencê-la da minha verdade, não vale a pena o investimento de um relacionamento, de andar junto. Não perco meu tempo, porque o tempo é uma moeda que se perde. Nós não podemos perder tempo.
Mas quando se trata das coisas eternas, nós sabemos que haverá o dia em que o Senhor Jesus virá a este mundo colocar ordem no caos. Vai ser um dia que vai marcar a vida desse mundo e também do universo. Sabe por quê? Porque quando o homem pecou, o resultado do seu pecado veio sobre toda a criação. É por isso que em Apocalipse está escrito que o Senhor um dia há de fazer novos céus e nova terra. Nós vamos guardar com grande expectativa a vinda de Jesus. Quando vier, Ele vai nos tomar para si e estaremos com Ele para todo sempre. A Bíblia diz que a trombeta soará. A Bíblia diz que nós seremos transformados. O nosso corpo corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. Depois disso, nós seremos introduzidos na presença do Rei para recebermos a nossa recompensa, que a Bíblia chama de galardão. E por último, a palavra do Senhor diz que aqueles que andaram com Cristo nesta vida reinarão com Ele. Marcos na vida, marcos nessa existência e marcos na existência além. De tudo isso que nós falamos, o mais importante que você não deve deixar jamais é lembrar-se que o céu é um lugar onde haverá muitos pecadores, mas perdoados pelo sangue de Jesus, perdoados e lavados pelo sangue de Jesus. E você já teve a sua vida perdoada? Você já confessou diante do Senhor os seus pecados? Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Eu quero encerrar essa palavra breve, pedindo você para voltar ao nosso texto de origem. Jeremias 31, versículo 16 e 17. Que diz assim: diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Vamos repetir essa primeira frase, verso 17. Há esperança para o teu futuro. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Senhor.
Senhor.